Boa tarde a todos, que sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração, que sempre nos acolhe com muito amor, com muita luz, com muita energia positiva, sempre nos acompanha nos momentos difíceis e nos momentos felizes. E vamos dar início à palestra de hoje, em nome da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Convidamos a todos, a fechar os nossos olhos. Vamos sentir o envolvimento carinhoso da espiritualidade que já se faz presente, que está nos envolvendo em luz, em amor, e agradecendo sempre por esta oportunidade de aprendizado, de troca de saberes, e que possamos sair daqui mais fortalecidos, esclarecidos, neste ambiente amoroso, de confraternização, onde a espiritualidade se faz presente, nos envolve sempre com muita energia positiva, e que possamos aproveitar essa energia e vibrar positivamente para o nosso planeta, para o nosso país, porque esta vibração é muito importante para todos nós, para o nosso crescimento espiritual, e que possamos deixar mais amor em nossas ações, e agradecendo por tudo que temos, tudo que somos e tudo que recebemos. O nosso muito obrigado, assim seja, e graças a Deus. E agora eu vou convidar a Renata, que faz parte da USE São Paulo. Ela é diretora do Departamento do Atendimento Espiritual dos Centros Espíritas, e ela é responsável também por este evento, organizou todo o evento para a gente, tá bom? Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. Na verdade, o Márcio é o cabeça, que trouxe e conseguiu trazer o Elahá para a gente. É uma alegria estar aqui com vocês e ver a casa cheia. É muito importante a gente trabalhar, a gente falar a respeito do tema que a gente trouxe aqui para vocês. O nosso departamento, ele vem com a Delva, com o Robinson, com todos esses companheiros valorosos, trabalhando questões que são importantes para as nossas casas espíritas. Então, a capacitação, eu vou para trás ou vou para o lado? A capacitação é fundamental para que a gente consiga acolher de maneira adequada todos aqueles que buscam a nossa instituição espírita. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Cris, da USE Intermunicipal de São Bernardo, que abriu as portas para o nosso departamento de atendimento espiritual, que a gente fala da USE São Paulo, é só para identificar, mas a gente trabalha em rede. E também ao presidente desta casa, Fernando, Alexandre. Menina, eu tenho um problema sério com o nome. Eu geralmente falo assim, amor, o amado. Então, Alexandre, muito obrigada por proporcionar esse momento, por proporcionar a vinda do Jorge aqui. Tenho certeza que serão momentos de profundas reflexões. E nós trouxemos também os 2 livros do Jorge. Esse aqui, Parábolas do Amor, que o editor dele está ali atrás, o Saigusa. Jesus próximo ao seu coração em parábolas e poemas. E vencendo a culpa, o medo e a depressão. Tá bom? Então está à disposição de vocês lá embaixo, quem quiser. O Jorge, ao final, ele vai
abraçar todo mundo que quiser, e quem quiser o autógrafo ele também vai estar à disposição, tá bom? Muito obrigada a todos. Jorge? Deixa eu anunciar, porque ninguém conhece o Jorge. Espera aí, Jorge, ninguém te conhece. Aqui, vou pegar o livro do Parábolas. Jorge Larra Canto atuou por 35 anos na Federação Espírita de Rondônia. Eu trabalho há 35 anos no Fórum, só para você saber. Nas atividades de juventude, estudo e unificação do movimento espírita. Com a popularização das lives pela internet, vem participando de programas e estudos com temas espíritas. Mas um ponto muito importante que o Alberto Almeida sempre fala é que ele foi aluno do Alberto Almeida, gente. Então, temos irmãos muito queridos, com muito conhecimento, que nos passam tanto conceito e tantas reflexões importantes para os nossos trabalhos. Então, seja bem-vindo, Jorge, no GEDEM, nessa casa de amor que está nos acolhendo na tarde de hoje. Boa tarde para todos nós. Que prazer estar hoje aqui com todos. Muito bom. É muito bom a gente estar hoje e para conversar sobre essa questão que nos toca muito de perto nas nossas casas espíritas da atualidade. O movimento espírita, ele vem passando a cada período da sua história por momentos diferentes, por situações que são distintas a cada década, a cada período em particular. E se a gente for fazer uma olhada assim mais atenciosa do que aconteceu com o movimento espírita desde a sua estruturação na virada do século XIX para o século XX, nós vamos perceber que o movimento espírita já teve momentos anteriores nos quais a gente já percebe mudanças que aconteceram. Porque nessa virada do século XIX para o século XX, era o período da chegada do movimento espírita no Brasil. Nós nem sabíamos direito como é que um centro espírita funcionava, porque o estatuto que está colocado no final do livro dos médiuns, o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não se parece com o formato dos centros espíritas que a gente conhece no Brasil e que a gente faz funcionar. Era uma instituição muito distinta, porque era uma sociedade de estudos, era uma sociedade mais científica. E quando o movimento espírita chega no Brasil, nós então definimos um novo formato para essa instituição. Nós definimos que o formato de funcionamento seria um formato mais de acolhimento à dor, o que a sociedade parisiense não tinha. Então nós vamos desenvolver aqui no Brasil a construção de um modelo de movimento espírita onde a grande preocupação é o socorro àquele que padece. Então o movimento espírita desse começo, orientado principalmente pela figura de Bezerra de Menezes, vai construir instituições espíritas que têm foco em dois aspectos diferentes. Ele vai estar concentrado na reunião mediúnica e no trabalho do receituário mediúnico que acontecia nesse período. Então, o que a gente vai ter, Maria Amélia? Nós vamos ter uma dinâmica onde a reunião mediúnica era o grande carro-chefe das nossas instituições e, ao mesmo tempo, receituário mediúnico onde remédios eram oferecidos para as pessoas. E estudo? Até tinha estudo, a gente até percebia a existência de estudos na casa espírita, mas não era uma coisa tão presente. Presente mesmo era a reunião mediúnica e ponto final.
Só que o modelo de reunião mediúnica que a gente vai encontrar na dinâmica oferecida por Bezerra é uma reunião diferente da que Kardec fazia. Que a reunião de Bezerra é de atendimento espiritual. Então conversava com a entidade, acolhia, estava perdido, não sei onde estou. Então é um outro propósito diferente daquelas reuniões que serviram de base para a segunda parte do Livro dos Espíritos, segunda parte do Céu e o Inferno, onde nós encontramos várias comunicações de espíritos, onde ali você vê como é que Kardec dialogava com essas entidades, como é que ele produzia as comunicações, mais no sentido de instrução dos encarnados do que propriamente com um objetivo de nós fazermos uma verdadeira ação de acolhimento, como nós fazemos nas nossas reuniões mediúnicas. Então isso tudo foi conduzindo o movimento espírita para uma primeira grande onda de funcionamento. Só que nessa primeira grande onda, as reuniões mediúnicas elas eram públicas, elas eram abertas. As pessoas vinham para o centro espírita, sentavam num bancos que existiam e assistiam às manifestações mediúnicas que se davam na mesa. E às vezes, quando alguém dessa chamada assistência tinha algum tipo de manifestação mediúnica, o dirigente ainda saía da mesa e ia lá, pegava a pessoa no meio do salão, botava na mesa e dizia: você é médium, você vai ter que desenvolver, e é hoje. Então as pessoas, elas eram levadas para o trabalho mediúnico sem estudo, sem conhecimento de nada, porque entendia-se que era assim que tinha que ser. Era o modelo que a gente possuía. E a gente, quando se aproxima da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, vai encontrar esse tipo de casa em funcionamento nesse período. Por quê? Porque exatamente na época em que o nosso movimento espírita experimentava essa vivência, as instituições espíritas funcionavam dessa forma. E o livro Nos Domínios da Mediunidade, se você for ler, tem assistência, tem passividade no meio da assistência, tem um monte de coisa que acontece que são, na verdade, indicativos de um movimento espírita onde a grande preocupação era o fenômeno. Essa primeira onda do movimento espírita, Marco, ela vai... Eu já falei tudo isso? Essa primeira onda do movimento espírita, ela vai até aproximadamente 1940, por aí, quando chega a segunda onda do movimento espírita. Esta segunda onda do movimento, ela já é impulsionada pelas obras de Emmanuel, de André Luiz, que trazem um grande clamor do movimento espírita para que a gente criasse, a partir daquela época, o chamado movimento de assistência social espírita. Já existia assistência social antes de 1940, já existia, mas a partir dessa década explode no movimento espírita uma série de instituições com esse objetivo, tornando o movimento espírita fundamentalmente um movimento assistencial ou assistencialista, para ser mais exato. Nós vamos encontrar a abertura de orfanatos, hospitais, creches, asilos, escolas. Você está no movimento espírita, sou espírita. Qual é a atividade assistencial que você faz? Porque se você for espírita e você não fizer uma atividade assistencial, tem alguma coisa errada, meu filho. Ou você distribui sopa, ou você trabalha com velhinhos no asilo, ou você está na campanha do quilo. Alguma coisa pelo próximo você tem que estar fazendo, porque fora da caridade não há salvação. Então a gente entra numa onda do movimento espírita em que o grande objetivo era que nós alcançássemos uma transformação da criatura através do serviço assistencial da casa espírita. A leitura nossa naquele período era que a caridade institucional era o objetivo do movimento espírita. Então eu vou me salvar como?
pela tarefa assistencial que a Casa Espírita faz, porque fora da caridade não há salvação, então tem que fazer caridade para se salvar. Então esse era o modelo que o nosso movimento espírita possuía. A reunião mediúnica continuava aberta, só que agora a gente havia descoberto uma nova dimensão no movimento espírita. Nessa primeira fase, apenas das mediúnicas e do receituário mediúnico, como grande ênfase, é um período do centro espírita como hospital. Então, Bezerra era médico, qual era a visão dele de movimento espírita? É um hospital. Só que quem é que quer morar num hospital? Me diga. Então, as pessoas ingressavam no movimento para serem acolhidas e, uma vez atendidas nas suas necessidades, elas não se sentiam vinculadas e se desvinculavam do movimento. E dessa maneira, não havia um impulsionar de maneira mais efetiva do movimento espírita. Quando vem a segunda fase, a fase das instituições assistenciais, nós vamos descobrir uma segunda onda no movimento espírita e uma segunda dimensão para a Casa Espírita. Ela, que já era um hospital, tornou-se agora também uma oficina. A gente tem que trabalhar, tanto que nós nos definimos como trabalhadores. Já viram? Fulano é trabalhador espírita. Entrou, meu amigo, lá já era. Você vai trabalhar no movimento espírita. Então você tem que ter alguma atividade vinculada a um trabalho assistencial, que nessa época era a grande profusão do movimento, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Essa realidade, ela vai durar até aproximadamente o ano de 1975. Em 1975 ocorre uma nova fratura na história do movimento espírita. Começa a se dar um desconforto grande das instituições com o fato de que nós estávamos muito envolvidos com a tarefa assistencial e o entendimento da substância doutrinária estava muito esquecido. Muito esquecido. É até compreensível que na primeira fase do movimento espírita tivesse poucos grupos de estudo. Sabe por quê? Porque na virada do século nem tinha direito literatura espírita em português. Tinha um monte de coisa em inglês, em francês, algumas coisas em italiano, em inglês, mas em português era muito pouco. Havia uma tradução do Livro dos Espíritos de 1875, do doutor José Travassos, mas era difícil naquela época o livro chegar na mão das pessoas. Pensa que era fácil imprimir um livro naquela época? Era muito difícil. Então você ter acesso a um livro espírita era um tesouro, não era fácil ter. Então nessa primeira etapa, realmente era difícil montar um grupo de estudo. Vai estudar baseado em quê, meu filho? Nem tem. Mas na segunda onda do movimento espírita, esse é o período de ouro da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com a chegada de obras incríveis como os romances e obras robustas que foram concebidas da espiritualidade para todos nós e com grande ênfase para aspectos importantes, como por exemplo a série Nosso Lar, que começa em 1944. Então a década de 40 ela é uma década muito pujante em termos de informação em português. Quando chega em 1975, o movimento espírita tem um acervo de literatura em português absurdo. Já temos tradução em português de Dillon, já temos oportunidade de fazer grandes divulgações do conhecimento espírita, já temos muitas coisas para fazer, mas a gente ainda estava todo enrolado com o trabalho assistencial, muito enrolado. É quando aqui em São Paulo as instituições se reúnem na preocupação de descobrir um caminho novo para o movimento espírita. E essa mobilização, essa mudança, ela vai acontecer baseada aqui no estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de São Paulo. Porque as instituições espíritas reunidas, elas começam a analisar o que fazer para impulsionar o movimento espírita e decidem que precisavam de uma campanha que valorizasse a obra de Allan Kardec.
Vamos fazer uma divulgação da obra de Kardec, é isso que a gente vai fazer. É isso mesmo, é isso que nós vamos criar. Só que tinha que ter um mote, tinha que ter um nome para essa campanha, porque precisava criar uma palavra, um termo, uma expressão. Se fosse de Minas, eu diria um trem qualquer, para que a gente conseguisse definir o nome desse movimento de busca do conhecimento contido na obra doutrinária de Allan Kardec. É quando, então, em uma reunião, as pessoas vão decidir qual é o nome dessa campanha, e uma pessoa que não era da área de marketing, ela era uma pessoa sem formação na área, dá um nome que é o nome que fica, e eu acho que todo mundo aqui conhece. A campanha passa a se chamar Comece pelo Começo. Comece pelo Começo é uma proposta de que a gente não ficasse tão voltado para a área assistencial e nem quisesse estudar a doutrina espírita através da obra apenas de André Luiz, mas que a gente estudasse a base doutrinária de Allan Kardec. Então ocorre aqui o surgimento de uma grande onda de busca do estudo. Esse movimento de 1975, ele vai ser secundado por uma outra atividade que não surge em São Paulo, surge no Rio Grande do Sul, no ano de 1977, quando no Rio Grande eclode a ideia da campanha da evangelização infanto-juvenil. Já existia evangelização nas instituições espíritas, já existia. Tinha uma lá, uma cá, outra ali, a outra não, e assim ia, mas não havia um trabalho organizado, estruturado, sistematizado para a evangelização infantil. Então, no ano de 1977, no dia 12 de novembro de 1987, em reunião do Conselho Federativo Nacional, decide-se pelo lançamento da campanha do estudo da evangelização infantil em todo o território nacional. O estudo pega mais uma onda de impulso e a gente vai começar a ver as instituições espíritas se voltarem para o estudo doutrinário. Estamos entrando numa terceira fase do movimento espírita. Em 1978, ano seguinte ao início da campanha da evangelização, uma mensagem é recebida também no Rio Grande do Sul, uma mensagem assinada por Ángel Aguaró, um espanhol que havia se radicado na região do Rio Grande do Sul e do Uruguai, e que tinha sido até presidente da federação daquele estado, que traz uma mensagem falando sobre a necessidade da elaboração de um estudo sistematizado da doutrina espírita, sob pena de repente, do espiritismo sobrar apenas o nome. Essa mensagem é levada à Federação Espírita Brasileira, as discussões são feitas, e no ano de 1983 ocorre o lançamento da campanha do estudo sistematizado. Então, há esses episódios que são muito próximos. 75 a campanha Comece pelo Começo, 77 a evangelização infantil e 83 o estudo sistematizado. Numa janela de tempo estreita, que vai de 75 até 83, são apenas 8 anos, o movimento espírita dá uma guinada na direção do estudo e nós transformamos as instituições espíritas em grandes espaços de estudo doutrinário. Aquele mesmo movimento espírita que já havia sido visto como um hospital e que depois desenvolveu também uma dimensão como oficina, agora definia uma terceira dimensão. Agora ele era também uma escola. Nós começamos a ir para o centro espírita para fazer o quê? Vou para estudar. Estou no grupo de estudo. A gente está lendo a obra tal. Então, o perfil do movimento espírita, ele se movimenta nesse período de 1970 a 1980 para novas expressões de organização das casas espíritas. E na medida em que os grupos de estudo iam se estruturando, as reuniões mediúnicas iam fechando. Elas iam se tornando reuniões privativas. Não é fechando de acabar. Elas iam fechando de não terem mais uma plateia externa as assistindo. Então, vai entrando numa nova fase. As reuniões mediúnicas passam a ser privativas, o trabalho assistencial
se qualifica com as discussões sobre o sentido da tarefa da assistência, a qualificação desses trabalhadores, manuais de orientação para o trabalho assistencial, uma tentativa de descolamento da atividade assistencial da Casa Espírita para não funcionar apenas como assistencialismo, mas tentar de alguma forma se aproximar da proposta assistencial com um olhar assim, tentando vislumbrar a promoção quando um dia a gente for capaz de fazer, mas já era uma transformação intensa que acontecia dentro das instituições espíritas. E nós pensávamos que iria ficar por aí. A gente achou que tínhamos alcançado o ponto mais alto. Não, agora não tem mais para onde ir, né? Porque agora a gente já está estudando, a casa está toda estruturada, nós já nos organizamos, é tudo muito bem feito, é um trabalho maravilhoso que a gente faz, não tem mais o que melhorar o que estamos fazendo. Foi quando a nossa sociedade começou a experimentar, do lado de fora do movimento espírita, uma estranha movimentação social. O movimento espírita começou a passar por uma mudança muito profunda. Ele tentava construir em si escolas, e lá fora uma outra revolução estava acontecendo nos anos 70 para os anos 80. Vocês são muito jovens, vocês não viveram essa época dos anos 80, dos anos 70, vocês não sabem. Mas eu vou contar para vocês. Do lado de fora do movimento espírita, era um período de convulsão na sociedade ocidental. Nós estávamos nos desatrelando de um modelo social que vinha dali do pós-guerra, e o Ocidente estava começando a discutir os seus próprios valores, e vários movimentos de ruptura, de questionamento do modelo como a sociedade funcionava, estavam em pleno vapor, questionamentos de diversas ordens. Por que não? Por que proibir? Tudo é permitido, a única coisa que é proibida é proibir. Nós vamos ter a nossa liberação dos nossos direitos, nós queremos ter os nossos direitos a uma vida sexual sem repressão, nós queremos escutar a música que a gente quer escutar, nós queremos viver a vida sem maiores preocupações com a rigidez daquilo que existe. E aí eclode no mundo, do lado de fora, um movimento que nunca mais cessou, que foi o movimento de inadaptação das gerações com o modelo que existia anteriormente. Até então, as gerações anteriores, elas eram muito bem comportadas e elas obedeciam à geração anterior. Então assim, não, você tem que obedecer seu pai diz que é assim, então tem que ser assim. O cabelo tem que ser cortado desse jeito. Seu pai cortava assim e seu avô cortava assim, você vai cortar do jeito que seu avô cortava. Quando chega nesse período 70, 80, é quando a gente diz, não, eu vou usar, o meu cabelo é grande, que eu gosto. Então, homens de cabelo grande, despreocupações com aquela rigidez que existiam, provocaram um abalo nas estruturas do Ocidente. Foi tão significativo isso que a escola teve que mudar. Naquele período, a escola batia nos alunos, gente. No sábado tinha a tal da sabatina, que a professora tinha uma palmatória, e ela pedia, vamos fazer a tabuada. Quando você errava, ela dava-lhe uma palmada espetacular no aluno. E algumas diziam assim, você vai bater no seu colega, você acertou, ele errou, então você que acertou, vai e bate nele. Aí o colega, para não machucar o outro, ia lá e fazia peque. Aí a professora dizia, não é assim, vou te mostrar como é que bate, me dá a tua mão. Pá! Então eu era obrigado a bater
porque se você não batesse no colega, a professora ia acertar você. Então ficava-se de joelho no milho. Era um momento lindo, né? Maravilhoso. Então houve uma desconstrução desse modelo. Não, esse modelo não funciona. E esse modelo teve que ser revisto. E o movimento espírita não está fora da sociedade, está dentro da sociedade. A própria Igreja Católica, que é uma instituição multissecular, milenar, as ordenações das missas eram em latim, e o padre ficava de costa para as pessoas, pois foi tão violenta a mudança que a igreja virou o padre de frente para as pessoas. Ele virava de costas, ele passou a ficar de costa para o sacrário, ficou de frente para o público, ele passou a rezar a missa em português, um outro escândalo, e ainda por cima, pior ainda, tirou a batina. Então, eram revoluções muito profundas. E vocês acham que a família não sofreu também? Então tudo foi balançado nesse período, e o movimento espírita não podia ficar desatento a tudo isso. A espiritualidade sabia que isso estava acontecendo, e de certa maneira nos preparava há muito tempo que esses processos iriam acontecer. Aqueles que não conheciam a doutrina espírita diziam assim: gente, o mundo está ficando doido, está todo mundo doido. Mas aqueles que tinham leitura espírita diziam: entramos na transição planetária, agora o bicho vai pegar. E realmente a transição planetária descrita na literatura espírita é marcada por uma série de fenômenos impressionantes. Quem já teve a oportunidade de ler a obra atribuída a Allan Kardec, Obras Póstumas, uma obra que evidentemente não foi publicada por ele, mas foi editada com os textos que estavam nas suas gavetas, não contou com a mão do codificador para fazer o texto. Então por isso que a estruturação da obra é muito ruim. Não se parece com a estruturação das obras de Kardec, que tudo é numerado, capítulos têm item. Obras póstumas nem capítulo tem, não tem número de capítulo. Quando você quer citar um texto de Obras Póstumas, é um sacrifício, porque você tem que dizer: olha, é o texto tal da obra, vai procurando lá que você vai achar, que em si mesmo é muito ruim, não tem nenhuma ordem assim bacana para você achar. Por isso é ruim até de citar, mas vocês vão fazer esse exercício em casa. Vamos pegar Obras Póstumas, segunda parte, capítulo 31, não tem capítulo, vai ser no dedo mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês pegarem e contarem direitinho, vocês vão encontrar uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Uma mensagem que é uma compilação de várias mensagens dos Espíritos que Allan Kardec reuniu, fez um texto que reúne várias falas, e ele traz ali informações preciosíssimas sobre a transição. Como é que ela seria, quando que ela começaria, está tudo lá. Quando começa a transição planetária? Está dito lá. No parágrafo, tem 29 parágrafos. Parágrafo 21 diz quando é que ela começa. Diz que ela começa um século antes da codificação kardeciana. Se fizer a conta, vai dar na Revolução Francesa. Porque lá na Gênese, no item 9 do capítulo 18, ele diz que é quase um século. 80 anos foi quando deu, então está tudo certo. É isso aí, mais ou menos. Então, ali a gente vai encontrar muitas informações sobre o que aconteceria no período da transição planetária. E no parágrafo 20 dessa mensagem, existem 4 sinais que os espíritos ali anotam que representariam o período da transição. Primeiro dos sinais, eu vou dizer o sinal, vocês dizem se já está acontecendo sinal. Primeiro sinal: o adoecimento mental alcançaria níveis nunca antes vistos. Já está? Já. A gente só não sabe o quão ruim nós estamos porque está todo mundo medicado. Então a gente acha que está normal porque está medicado. Tire a medicação por 1 ano de todo mundo, aí você vai ver o quão doente nós estamos.
Deus o livre, né? Se a gente medicado está assim, imagine sem, né? Então esse primeiro sinal já está aqui. Segundo, o adoecimento mental será tão elevado que as taxas de suicídio serão como nunca antes vistas. Também está. Está. Lamentavelmente está. Nós estamos vivendo taxas de suicídio muito elevadas nos dias de hoje. Mas em jovens. Sabia que quem está se suicidando também agora está crescendo nos idosos? Por quê? Porque eles estão sendo abandonados. Porque o que está acontecendo? A gente está tendo uma melhoria progressiva na saúde e as pessoas estão vivendo muito. Então elas estão vivendo 90, 100 anos, estão ficando igual a mim, próximo dos 100. E aí, ninguém quer cuidar. Os filhos abandonam, os netos abandonam, ou quando não abandonam, são maltratados. Não é que eles não são bem tratados, são maltratados. Passam fome, passam sede, humilhação, apanham, ficam com as fraldas sujas por muito tempo, sofrem humilhação. Então isso está produzindo um aumento do número de suicídios agora também nos idosos. Isso aparece também nas estatísticas. Terceiro sinal do período da transição: o suicídio cresceria tanto que as próprias crianças começariam a se suicidar. Estamos vendo? Estamos vendo. Só falta um para a gente fechar a cartela e bater o bingo. Último sinal: o processo de dor no período da transição planetária seria tamanho que muitas criaturas, antes mesmo de encontrarem a morte, estariam riscadas do número dos vivos. Já temos esses? Vocês ficaram em dúvida. Criaturas que antes mesmo de encontrarem a morte, já estão riscadas do número dos vivos. Não é o Walking Dead. Cracolândia. Já viram o nível de destruição das pessoas? Alguns têm outros tipos de vício, não é só a droga não. Tem um pessoal hoje viciado em jogos, que eles perdem vida, eles não vivem mais, eles só jogam. E aqueles que estão na droga, numa situação lamentável, em função do processo de drogadição. Não pode o movimento espírita viver no mundo com tamanha loucura, sem perceber a necessidade de mudança. Então, em 1990, e para ser mais exato é 1989, mas é na década de 90, nós teremos a quarta onda, que é a que está até hoje vigendo. A quarta onda do movimento espírita, com uma reinterpretação do sentido do propósito da casa e do próprio movimento espírita. Esta onda dos anos 90 se chama Série Psicológica de Joana de Ângeles, que ela vai redefinir os propósitos pelo qual a mensagem espírita chegou até nós. Até esse período, nós achávamos que o nosso objetivo era nós nos aproximarmos da mensagem espírita, estudar, conhecer, eu sei, e eu tenho um trabalho assistencial. E a gente foi descobrir que não era isso, que o grande objetivo do processo que a vida nos pedia, Cleide, era que a gente fizesse verdadeiramente uma mudança interior, e que essa mudança interior, ela não é uma mudança para o lado de fora, é para o lado de dentro. É a gente descobrir que o mais importante é nós descobrirmos que nós precisamos nos tratar das mágoas, das feridas, do desamor,
da nossa incapacidade de amarmos a nós próprios e desenvolvermos a nossa autoestima, promovermos um mecanismo de iluminação dos nossos corações. Essa é a proposta de Joana de Ângeles. Aí você vai dizer, ué, mas isso aí é o que Kardec dizia. Kardec falava que o objetivo era a transformação moral. É verdade, Kardec sempre disse isso, mas o movimento espírita não queria ouvir, não. O movimento espírita achou que era muito mais negócio fazer a caridade do que se transformar. Então o que o movimento espírita fez? Quer dizer então que a gente tem a transformação moral como objetivo? Mas isso vai dar muito trabalho. Eu tenho que me mudar, vai ser muito ruim. Eu vou ter que fazer as pazes com os outros, me entender com meus familiares. Tá louco, tá? Quero isso não. É muito complicado. Nós temos que encontrar uma estratégia para fugir disso. E nós descobrimos. Nós dissemos, olha essa frase, fora da caridade não há salvação. Se eu quero me salvar, o que é que eu tenho que fazer? Caridade. Então a gente usou a caridade como escudo para não se transformar. E nós dizíamos para os outros, olha fulano, como eu mudei. Todo domingo eu vou para lá fazer sopa. Eu estou muito mudado. E a pessoa chegava no centro espírita procurando o seu avental, que está todo mundo com o seu nome, porque ai do outro se pegar o avental que é meu. Aí eu visto o meu avental e vou ajudar na sopa. Eu trabalho no departamento da cenoura, o departamento da batata é do outro. Eu trabalho e faço muito bem. Meu trabalho é ótimo. Então eu chego lá com meu aventalzinho, começo a cortar, meus colegas trabalhando e eu cortando também. E para não ficar aquele ambiente assim muito antipático, todo mundo calado, né? Eu me viro para os outros e digo, e aí? Aquela nojenta nem veio hoje, né? Então, é esse o sentido, é isso. Aí a gente prepara a sopa, coloca as crianças na fila. Sai, menino, tu já bebeu a sopa? Sai, pega aquela concha, sai da fila. E a gente fica pensando, meu Deus, é isso mesmo? É essa que é a caridade que a gente deveria fazer? Ou será que não tem outro sentido que a caridade precisa ser desenvolvido por nós? Então essa releitura que a gente tem hoje dentro do movimento espírita faz com que nós tenhamos desenvolvido dentro das instituições um trabalho novo, chamado atendimento espiritual da casa espírita. Qual é o propósito do atendimento espiritual da casa espírita? Fazer atendimento espiritual na casa espírita. Esse é nós acolhermos as pessoas em dor. Segundo se diz, 5,2% das pessoas do planeta estão em depressão. Quantas pessoas tem em São Bernardo? Quantas são? Não precisa tão exato. 600. Então tem 30 mil depressivos. Onde eles estão? Estão vindo para cá os 30 mil? Tem nem salão para 30 mil. Porque veja, tem os depressivos, tem os ansiosos, tem as pessoas com conflitos de autoestima, tem os que têm ideação suicida, tem os que existem conflitos familiares, tem os que sofrem relações abusivas, tem aqueles que estão debaixo de relações narcisistas. É um exército de sofredores. Então nós não podemos nos ater apenas em fazer estudos doutrinários, sob o risco de nós perdermos o bonde da história. Eu não estou dizendo que a gente deva fechar os grupos de estudo, mas a gente deve abrir grupos de atendimento espiritual, porque a imensidão de pessoas que padecem é muito grande. E é muito frustrante você observar que, de repente, as próprias casas de estudo da doutrina espírita estão se afastando do trabalho de transformação moral.
o risco de que os estudos se transformem em apenas discussões escolásticas, em que as pessoas perdem uma reunião inteira para discutir se Paulo de Tarso caiu de um camelo ou se ele caiu de um cavalo. Eu quero lá saber se foi de camelo, dromedário, cavalo, se era uma moto. Isso não interessa. O que interessa é a mudança interior, é a queda moral que ele teve quando ele cai em si. Não é o cavalo, o camelo, sei lá o que foi. Isso não é o importante, e às vezes a gente se perde reuniões inteiras numa palavra que no grego era assim, mas no português, aí então no grego, ai meu Deus, é uma exaustão em cima disso, e as pessoas estão se suicidando na porta do centro espírita. Então urge que a gente atente para a necessidade de nós aparelharmos as instituições espíritas com esse tipo de recurso que é fundamental para que a doutrina espírita cumpra o seu papel no mundo, que é promover o processo de consolação. Há uma imensidão de pessoas adoecidas pelo luto. E por que a casa espírita não tem um trabalho de luto para acolher as pessoas que padecem dessa dor? Por que a gente não olha para isso? E o interessante é que as pessoas dizem assim, não, mas a minha casa espírita, ela tem sim trabalho de atendimento espiritual. Poxa, parabéns. Quantos grupos tem? Não, tem na sexta-feira. E grupo de estudo? Tem 18. Então você tem 18 grupos de estudo e tem um de atendimento espiritual? Deixa os 18 de estudo e cria 3 pelo menos de atendimento espiritual, cria outros dias, acolhe as pessoas, realiza o trabalho de transformação que o movimento espírita precisa fazer. Nós já fomos conhecidos no passado como o lugar onde se falava com os espíritos. O que acontece ali dentro? Falar com o espírito. Depois passamos a ser o lugar onde a gente distribuía sopa. O que faz aí dentro? É onde atende o pobre. Depois, o que faz aí dentro? Estuda. Está na hora da gente mudar para sermos o lugar onde se acolhe a dor. O mundo está passando por uma crise de dor que nunca teve. Nós estamos cheios de mensagem de consolação. A doutrina espírita é, por si mesma, chamada de a doutrina consoladora. Por que não faz? Porque ela está muito mais parecida com a doutrina esclarecedora do que a doutrina consoladora. Porque as pessoas que mais sofrem, de repente não estão sendo alcançadas com o trabalho que precisa se multiplicar. Então, o trabalho de atendimento espiritual é um trabalho... Vou precisar de você, vem cá. Você mesmo. É um trabalho que ele é composto de 9 passos diferentes. Mostra 9 para mim. Isso, mostra aí para 9. Eu só tenho uma mão, gente. São 9 passos diferentes que constituem o trabalho do atendimento espiritual. Primeiro passo que a gente precisa cuidar: recepção. Aí a gente pega, coloca uma pessoa na recepção, coloca uma pessoa, uma muda, uma múmia, um robô, quando ali é o local que você tem que colocar a pessoa mais carismática da casa, uma pessoa simpática, que acolha as pessoas, que ajude a pessoa a perceber que ela está entrando num local onde ela é bem-vinda. Mas isso nem sempre é feito. A gente larga na mão de uma criatura que não sabe nem o que acontece e diz para ela, distribui essa mensagem aí na porta, e quem entrar aí passa uma mensagem para ela. E a pessoa passando mensagem, mas não faz nada, não acolhe, não conversa. Eu vou contar uma coisa para vocês, vocês vão ficar bestificados. Uma instituição do sul do país resolveu fazer uma pesquisa muito simples. Muito simples. Ela botou um pessoal na porta para fazer a seguinte pergunta: é a primeira vez que você está vindo ou você já veio outra vez aqui nessa casa? A pessoa dizia sim ou não, era só isso. Primeira vez, sim, primeira vez, ok. Primeira vez, não, já. Primeira vez. E aí eles iam marcando. Eles passaram um mês na casa coletando essa informação para saber qual era o percentual de pessoas que voltavam. Porque vem gente e depois tem pessoas que voltam, né? Depois de fazerem durante um mês esse trabalho, eles descobriram
Vai dar cãibra, não vai? Não, tudo bem. Segura aí. Eu tô firme. Segura aí que eu estou no primeiro. Vai. Então, o que ele fez? Essa instituição fez o quê? Ela botou o pessoal na frente, depois de um mês, eles foram ver o resultado. E sabe qual é o percentual de pessoas que voltava na instituição depois de ter ido uma primeira vez? Eu vou dizer que vocês não vão acreditar, 25%. De cada 4 pessoas que entravam na casa pela primeira vez, só uma voltava. Então o mentor tem um trabalho miserável de convencer o cara a ir, vai, vamos embora. Não. Aí leva e a pessoa não volta. E ela não volta por quê? Pode ser que seja problema dela, pode ser que ela seja uma pessoa traumatizada, pode ser que ela tenha problema, pode ser que ela tenha depressão, pode ser tudo isso aí. Mas eu não posso esquecer que existe um percentual que está na nossa mão, no trabalho que a gente faz na instituição espírita. Então, que fique só o percentual que é dele, que não fique o percentual que é nosso. Então, a primeira coisa, para te ajudar, a primeira coisa é exatamente nós conseguirmos fazer um trabalho de recepção que de fato acolhe as pessoas. Não precisa ficar lambendo a pessoa quando ela chega, mas seja cordial. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite, seja bem-vindo, por favor, seja bem-vindo. Não precisa muita coisa, mas que seja um ser humano e não um robô para atender a pessoa na porta. Que consiga saber pelo menos o básico, que ela disser assim: quando é que é o estudo? Eu não sei, moça. E quando é que tem também? Não sei. Então, isso é muito importante. Número 2. Gostei de ver. Tá boa a flexibilidade. Aí, número 2, nós temos uma outra atividade que também faz parte do atendimento espiritual. É uma peça, é uma engrenagem desse todo, que se chama especificamente atendimento fraterno pelo diálogo, conversa fraterna, atendimento fraterno, como quiser chamar, que é aquele momento no qual a gente senta com a pessoa para conversar com ela. Aí a gente diz assim: mas eu não sei nem o que eu vou dizer. Às vezes a gente fala tão pouco. Quanto menos a gente falar, melhor até o atendimento, porque a pessoa, quando fala, ela organiza as suas ideias e ela até encontra a resposta naquilo que ela está falando. Ela fala e depois ela diz: mas eu posso fazer diferente, né? Eu acho que até que eu podia, né? Eu acho que eu tenho paciente, sabe? Eu acho que... E aí no final ela mesma conclui. E se a gente for contribuir, que a gente contribua observando 2 aspectos importantes. Primeiro, esclarecer as pessoas com um conteúdo generalizado, não dá um conteúdo para você, no seu caso, eu estou vendo que tem um espírito, não se faz isso, não se dá consulta particular, a gente mostra o que a doutrina espírita, a doutrina espírita tem essa possibilidade, tem essa, talvez seja isso, talvez seja aquilo, pode ser aquela outra, para que a pessoa enxergue, porque às vezes a gente está tão perturbado que a gente não enxerga outras soluções, a gente não tem mais saída. Aí conversando, a outra pessoa diz: não, mas você já tentou tal coisa? Existe isso, uma orientação no sentido do que é que a doutrina espírita diz. Isso é um ponto fundamental. E o segundo, sempre que você falar, fale consolando a pessoa. Nunca fale ameaçando, nunca fale apavorando a pessoa. Use sempre palavras de consolo. A pessoa diz assim: eu vim aqui porque estou passando uma dificuldade muito grande, o meu filho se suicidou. E a pessoa diz: nossa, cometeu uma coisa terrível para a vida dele. Se não pode ajudar, cala a boca. Até um movimento de cabeça assim, ó, fazendo não com a cabeça, já é o suficiente para que a pessoa diga. Às vezes a pessoa está falando de uma coisa íntima dela. Então, meu casamento estava tão ruim, aí ela se abre e conta alguma coisa da vida íntima dela. E aí você balança negativamente a cabeça. Ela vai se fechar, não vai contar mais nada para você, porque ela entendeu que você está criticando o que ela faz. Então a gente ouve a pessoa balançando a cabeça afirmativamente, pode ser o que for. Ela está contando e você balança afirmativamente. Aí eu matei minha mãe, aí você balança a cabeça. E que mais? Né? Porque se você se espantar... Eu lembro uma vez, eu era menino pequeno, no centro espírita que eu participava,
e a Juventude Espírita funcionava no mesmo horário do atendimento fraterno. E aí nós estávamos lá na reunião, Alberto estava conduzindo a reunião da gente, Alberto Almeida. E aí de repente veio uma moça falar com ele: Alberto, eu preciso de você. Ele: o que é? Vem aqui. Aí eu estou na reunião. Não, mas eu preciso que você venha aqui. Aí o que é? Ela estava fazendo atendimento fraterno e um rapaz que ela foi atender disse assim: olha, eu vim aqui conversar com vocês porque eu sou homossexual. Ela disse: homossexual? A questão de homossexual eu não atendo, só o Alberto, com licença que eu vou chamá-lo. Ele devia ter uma doença muito grave, né? Porque a pessoa teve que chamar uma outra para atender, porque aquilo devia ser uma coisa terrível. Então, nós nos escandalizarmos com o outro sem nenhum propósito é uma coisa que a gente precisa se cuidar. Então, no atendimento fraterno pelo diálogo, não é momento de dar consulta mediúnica, não é momento de escandalizar as pessoas, não é momento de ameaçar os outros, é momento de falar pouco e o que falar consolando e trazendo informações gerais. Pode baixar esse. Muito bem. Terceiro, há um terceiro elemento no trabalho de atendimento espiritual. Chama-se palestra evangélica. Gente, a palestra do atendimento espiritual, ela é só do atendimento espiritual. Ela não presta para outra coisa. E nem a palestra doutrinária presta para cá. Porque a palestra do atendimento espiritual, além dela ser curta, meia hora, porque as pessoas estão angustiadas, perturbadas, ansiosas, depressivas, elas não se concentram muito tempo. Os temas têm que ser um tema que seja direto ao assunto. É meia horinha, 25 minutos, você dá aquela pílula, pronto. Não faça palestra de 1 hora. Palestras curtas para trabalhos de atendimento espiritual. Outra coisa importante, além do tempo de exposição, o assunto, pelo amor de Deus. Às vezes você vai em trabalhos de atendimento espiritual, que aí você chega lá: qual é o assunto de hoje? Ovoides. Para que você vai falar disso? Mas por que vai falar? Eles têm que saber. Não precisa. Então você não faz esse tipo de discussão. Aí você diz: olha, não faz isso. Da semana que vem, vampirismo espiritual. Pelo amor de Deus, gente. Os assuntos são amor, perdão, transformação moral, influência dos espíritos, não esquecendo de falar da parte positiva, não ficar só falando do negativo, objetivo da vida, planejamento reencarnatório, mostrando os propósitos, laços de família, é por aí, mais ou menos, caridade no lar. É nessa direção que as coisas têm que ir. É um programa que, tudo bem, ele nos esclarece, mas ele muito mais nos consola. Mas aí não vai apresentar tudo para a pessoa. Mas não é mesmo apresentar tudo. Não é. Se a pessoa quiser saber tudo sobre doutrina, ela vai para o estudo sistematizado. Trabalho de atendimento espiritual não é para isso. A palestra doutrinária já tem conteúdo até demais para quem está em tratamento. Não é o objetivo. Então, essas atividades, elas precisam ser desse jeito, elas têm que ser curtas, elas não podem ser... Alguma coisa vai explodir aqui, não sei o que é. Vai explodir. Tá. Então, além disso, existe outro aspecto da palestra. A gente chega com uma pessoa e diz assim: não, meu filho, não faz isso não, olha, usa um outro programa, usa o Evangelho. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou seguir seu conselho. Aí você chega no dia seguinte, o cara está falando que Moisés foi colocado numa cestinha, empurrado pelo rio Nilo. Eu lá quero saber do rio Nilo, gente. O cara está depressivo, aí é porque empurrou pelo rio Nilo. Não quero saber de rio Nilo. Tudo bem, vai querer saber de rio Nilo, vá lá para o ERJ, que lá tem. Vai, é bom conhecer, mas lá, aqui não é lugar. Aqui a gente vai trabalhar do Evangelho, o perfume do Evangelho, as virtudes. Isso é que é o importante nesse magnífico trabalho que a gente precisa fazer de atendimento das pessoas pela palestra. Curta, focada nas virtudes e consoladoras para tirar a pessoa de onde ela está.
Quarto, nós temos também um elemento muito importante no trabalho do atendimento espiritual, que é o passe. O passe é mais uma engrenagem. Tudo isso é o atendimento espiritual. E além da recepção, do atendimento fraterno, da palestra, o passe é mais um dos elementos importantes disso aqui, tá? Então a pessoa chega, vai tomar o passe. Nós temos várias instituições que têm a sua forma particular de lidar com o passe. Isso é uma questão de fórum de cada instituição, mas é muito importante que o passe ele não se exceda daquilo que a literatura espírita propõe. Que a gente evite ao máximo o uso de práticas ou técnicas terapêuticas que estejam distantes do passe. Então a gente às vezes vê cromoterapia, cristalterapia, várias estratégias terapêuticas, que eu não estou dizendo que elas não funcionam, elas podem até funcionar, mas não é na casa espírita que funciona, porque reiki, yoga, massagem ayurvédica, tudo isso funciona, mas não é necessário por conta disso que eu traga para dentro da casa espírita. Ah, mas eu queria muito. Então tira o espírita do nome da instituição, coloca centro holístico fulano de tal e seja feliz. Ninguém é obrigado a ser espírita, gente. Ninguém é obrigado a ter que seguir a doutrina espírita. Nós, se nos sentimos à vontade, mas eu queria muito botar uma biodança lá para o pessoal fazer uma dança aí. Põe, cara, mas tira o nome do espiritismo. E aí muita gente vai querer, faça, é bom, um local onde se faz, mas a doutrina espírita não tem esse tipo de ferramenta. Ninguém é obrigado a ser espírita, e não há nenhum problema você dizer, eu não me adapto no método, tudo bem. Como diz Khalil Gibran, Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Não entrou por uma, vai pela outra, está tudo certo, porque tem várias portas, mas não tem telhado. Então pela porta que você entrar, quando você olhar para cima, vê o mesmo céu. Então não importa por qual porta de religião você entra, no final é a mesma coisa. Só que a doutrina espírita, ela tem uma proposta muito claramente colocada. Então o passe é um elemento importante para a terapêutica. Lembrando sempre que o passe é um trabalho paliativo, ele não é curativo, não é objetivo do passe ser a cura daquilo que a pessoa está passando, ele é na verdade um alívio, até de certo ponto temporário, dos conflitos que a pessoa vive, porque é como se você lavasse uma pérola e jogasse no lodo de novo. Quando você joga de volta, ela volta a se sujar. Então você dá o passe para que a pessoa pense melhor, durma melhor naquela noite, tome decisões mais acertadas, mas a expectativa é que depois isso aqui vai voltar a ser uma situação muito assemelhada se ela não mudou de conduta. Então este é o quarto. Esse pode baixar. Vocês viram que tem até coreografia? Eu vou contratar você, meu filho. Vai ser um prazer. Vamos lá. Tu vai fazer eu me perder, porque esse aqui vai ser o quinto, né? Porque para mim esse dedo é o sexto. Mas tudo bem. Este é o quinto. Esse é o quinto. Isso aqui é quinto, né? Já foram 4. Tá, tá o quinto aqui, né? É o quinto. Então, quinto elemento do trabalho de atendimento espiritual: água fluidificada. Quando a gente fizer o trabalho de atendimento espiritual, junto com o passe, a fluidoterapia também estabelece a utilização de água fluidificada. Por quê? Porque ela tem uma propriedade de armazenamento de energia. E isso não é misticismo. Vocês vão encontrar na internet um monte de experimentos em que as pessoas mostram como as moléculas da água, os cristais se organizam em função das energias que se aproximam da água, mostrando que é verdadeiro, existe sim energias diferenciadas.
como alguns de nós, talvez aqui já tenhamos tido a experiência de perceber a água fluidificada que mudou de sabor. Não sei se vocês já viram. Tem algumas experiências desse tipo. A pessoa leva a água fluidificada, está fechada na garrafa da água mineral. Aí quando ela leva para casa, gente, essa água está com um sabor diferente. Ela está com perfume, está com gosto. Por quê? Porque os fluidos que impregnaram essa água trouxeram instrumentos bastante interessantes para a transformação daquela substância que estava ali dentro. Então os fluidos se combinam com a água e trazem elementos terapêuticos muito importantes para essa atividade. Pode fechar. É de lá para cá, né? Porque aqui eu não consigo. Eu vou dispensar você de ser o meu. Então agora é aqui, né? Então eu vou para cá, porque vai ajudar, né? Pode não, aqui, ó. Então é esse aqui, né? Depois eu pergunto onde vai ser o próximo. Vamos lá. Aqui. Próximo, o cultivo da prece. Quando nós realizamos um trabalho de atendimento espiritual, cadê a outra mão? Mostra lá. Que tem todos esses itens. Um dos itens é a discussão sobre a questão da prece. Estimular as pessoas para que orem com frequência. Orar antes de dormir, orar ao acordar, realizar a oração como uma forma de conexão com o mundo espiritual. E aqui, quando a gente fala sobre isso no atendimento espiritual, não é por uma questão de ritual. A pessoa está ali, não é? De tarde, limpando a casa, passando pano à tarde, televisão ligada, assistindo a programação da televisão, do programa da tarde. Ele matou, o helicóptero vai ver o corpo agora, não sei o que, e você passando pano e vendo aquilo. Aí, gente, está na hora de eu fazer a minha oração. Cara, não tem muito sentido, porque isso não é um ritual. Quando se fala que a gente tem que orar, é uma mudança da forma da gente funcionar. Então reduz a quantidade de... É verdade, minha filha. Reduz a quantidade de noticiário difícil que a gente ouve. Se você é muito viciado, ouve só um. Não precisa ouvir os 3. Fica mudando de canal para canal. Cadê já o helicóptero já desceu? Cadê o corpo? Quero ver o corpo. Não faça isso. Não se contamine. Não leve as coisas negativas para dentro de casa. Chega do trabalho, vocês souberam? Da mulher que foi degolada? O marido degolou a mulher? Não, ninguém em casa está sabendo, pois ele degolou a mulher e tal. Aí, gente, não leva isso, não leva para casa. Não leve essas confusões. Se você estiver num grupo de WhatsApp que o pessoal briga muito, sai. Se for o grupo da família, não sai, porque é pior. Silencia. Fique inativo. Porque se você sair do grupo da família, é pior. Então você diz, não, estava sem tempo. Não vi, estava sem tempo. Tá? Então isso é importante. A oração não é só a oração pela oração. A oração, na verdade, é uma mudança no ambiente nosso, porque eu saio das brigas do meu trabalho, a confusão. Sabe aquelas conversas que tem no trabalho, que a gente está assim, sentado no lugar, o outro chega e diz assim, está sabendo? O quê? Oh, meu Deus. Esse está sabendo é uma fofoca que vem logo em seguida. E a gente se mete em confusão, sabe, porque fica falando mal dos outros. Não, a gente não fala mais. Então, orar não é só orar. É mudar o padrão espiritual que a gente tem. Segundo Allan Kardec, a melhor forma de nós nos afastarmos dos maus espíritos é nos aproximando dos bons. Então, faz uma eleição do que você assiste, do que você ouve. Não é para ficar fanático, mas elege coisas melhores, sabe? Às vezes a gente está muito perturbado, não consegue orar. Meu Deus, uma perturbação, eu não consigo nem fazer uma prece até o Pai Nosso, eu esqueci, meu Deus, o que eu faço? Se você estiver muito perturbado, põe no YouTube, escreve músicas espíritas e bota para tocar. Deixa tocar e vai cantando junto, porque você vai entrando na sintonia da letra. E daqui a pouco você até consegue fazer uma oração. Se não conseguir, pelo menos ao cantar a música, já deu um avanço danado
naquilo que a gente poderia fazer. Então, este elemento aqui, a prece, ela é na verdade uma alteração no padrão vibratório das nossas vidas, alterando a maneira como a gente funciona e procurando orar tanto quanto seja possível. Qual é o próximo? Esse? Muito bem. Próximo, esse aqui é o número 7. 7. Número 7? Aí, 7. Marco. É 7. Marquinho, 7. 7. Então não me perdi. Número 7. O sétimo elemento que a gente tem nesse processo de transformação que a gente precisa fazer é chamado Evangelho no Lar. Tem muitas pessoas que acham que o Evangelho no Lar é um ritual. Ah, mas se você é espírita, você tem que fazer. Como é que você é espírita e não faz Evangelho? Tem que ter, minha filha. Evangelho, é espírita que não faz Evangelho. Evangelho, segundo o Espiritismo, não é ritual. Evangelho, segundo o Espiritismo, é o momento mágico no qual a família se reúne, não só para ler o Evangelho, mas para orar junto, para celebrar a união, para que a gente consiga rever a nossa vida, ler o texto e identificar no texto aquilo que seja importante para as nossas existências. Então existem alguns equívocos que alguns de nós cometemos na leitura do Evangelho no Lar. Equívoco número 1, obrigar as pessoas a participarem. Então, não, você vai. Não, você vai. Aqui, comeu do meu pirão, vai ter que... Como é que é? É assim? É. Isso. Comeu do meu pirão. Isso. Eu não entendi o verbo, mas é isso. Cinturão. Como? Olha no meu cinturão. Ah, olha no meu cinturão. Ah, tá. Não, mas não é assim que diz no norte, não. É outra coisa que diz. Mas é a mesma coisa. Mas é isso aí. A gente quer mandar em filho adolescente. Não, você vai. E o menino fica se jogando na cadeira, fica se esticando. Sabe? Isso não é legal. Levar por obrigação é muito chato. É muito chato. Ele fica se entortando na cadeira. Erro número 2, barganhar para participar do Evangelho. Se você não for, você não vai para o shopping. E o bichinho tem que ir, coitado. Desesperado para que aquilo acabe. Meu Deus, tomara que acabe, tomara que acabe, tomara que acabe. É um outro equívoco. Equívoco número 3, marcar com o dedo a página para parecer que foi ao acaso. Quer dar bronca no filho, marca com o dedo, aí chega na hora, abre a ingratidão filial. Aí... Não é para isso. Erro número 4 que a gente comete: ler o Evangelho como se ele fosse para outra pessoa. A gente lê dizendo, gente, mas é a minha sogra todinha esse texto. Tem que trazer tua mãe para participar desse estudo, porque está a cara dela isso aqui. E eu não me vejo, então eu estudo para ver os outros, e não para me ver. Eu estudo, isso aqui é a cara da minha mãe, isso aqui é a cara da minha sogra, isso aqui é a cara do meu pai, isso aqui é a cara da minha mulher, mas meu mesmo, graças a Deus, não tem nada para mim. Equívoco, você tem que sempre ler como se o texto fosse para você. Justo hoje eu lá aqui, né? Puxa, mas olha, ele tinha que ler isso aqui. Nossa, isso aqui é a cara dele. Próximo erro que a gente comete: fazer o Evangelho como se ele fosse um estudo doutrinário. Ele não é estudo doutrinário. Ele é para que a gente reflita, para que a gente analise, se analise. Não é para analisar o outro, é para se analisar na leitura que está sendo feita. Não porque o espírito do processo reencarnatório, quando o perispírito está se conectando ao zigoto na fase inicial da mórula, não é, isso não é Evangelho, isso não é Evangelho, não é, isso é outra coisa. Evangelho, a gente sabe que isso aí que está comentando, eu caí nisso aí essa semana. Isso aí é exatamente o que eu fiz. Olha, aconteceu isso comigo, e a gente se colocar, se fazer. Equívoco número 7, né? É o 7, não é? É o 8. Equívoco número 8. Não.
Então tá. São 5 equívocos. Ah, se não, o 8 é daqui. O dedinho dele deixa aqui, que tá tudo certo. Equívoco é o 6º, né? Será o próximo. É o 6º. Então, equívoco número 6º. Tratar o evangelho como se fosse um aspecto da ritualística. Nós estamos assistindo um filme de ação, o Gladiador, e está aquela luta, degolando gente na arena de Roma, aquele tumulto, aquela confusão. Gente, evangelho, desliga aí, vamos lá para o evangelho. Aí pá, desliga. Aí vai para o evangelho, acabou, liga o filme, aí volta. Esse não é o objetivo. O objetivo é que verdadeiramente ele seja uma parada nas nossas condições de reflexão, que a gente pare para refletir. E o último deles, o 7º ponto que a gente tem, está no capítulo 59 do livro Messe de Amor, quando Joana de Ângeles diz o seguinte: depois do evangelho, não vá para a rua, não faça nada, fique com a família, aproveite as energias. E ela nos sugere que o dia do evangelho seja um dia especial, que ele não seja o momento do evangelho. Hoje é evangelho, o que a gente vai comer depois? Vamos comprar logo antes para a gente ficar conversando. Então tira esse dia para celebrar. Não é uma janela de meia hora. É assim, hoje é o dia da gente ficar junto. Então a gente compra um lanche para a gente fazer depois, para bater papo, para se integrar, para sentir a família. É isso, que é muito parecido com o Shabat dos judeus, que tiram um dia por semana para ficar com a família, orar em família e ficar em casa com os seus. Quando você tem alguém que não participa do evangelho no lar, não force, deixa. Ele não vai. Ele não vai. Tudo bem. Para quem tem filhos que não gostam do evangelho, eu vou dar uma dica do que eu e Sâmia fizemos em casa. Nossos meninos tinham ouvido o evangelho não sei quantas vezes, coitados. Não aguentavam mais aqueles textos. Aí, é importante observar que o evangelho no lar não é o estudo do evangelho segundo o Espiritismo no lar. O evangelho no lar é o evangelho no lar. Então, o que nós fizemos? Já tínhamos visto várias vezes o evangelho. Então, nós mudamos para novela no lar. Então, nós pegamos a série do André Luiz e a gente lia e a gente comentava o aspecto moral e doutrinário daquilo ali. E eles ficavam super encantados. Não, mas e aí o que aconteceu? Isso aqui e tal. E aí o que vai acontecer? Isso agora só semana que vem. Isso aí só na outra semana. E isso trouxe meus filhos já crescidos para o evangelho, porque era interessante para eles verem como é que aquela história, os personagens iam acontecendo. A gente lia um trecho pequeno, lia uns 5, 10 minutos e abria para discussão. A gente conversava, olha o aspecto moral, aí puxava, né, os aspectos de reflexão, o aspecto doutrinário, e a gente ia estudando a obra do André Luiz no culto do evangelho, mas com o olho no aspecto moral. Era só um mote. A história do André Luiz era só um mote para poder puxar o aspecto moral. Quem tem filho muito pequeno, que não presta atenção de jeito nenhum, fica com um bonequinho em cima da mesa lutando, enquanto o evangelho está acontecendo, faça 2 evangelhos na semana. Um para os adultos e o outro você pega uma obra infantil, faz uma leitura de uma historinha, conta a historinha, conversa com eles, reflete, e aquele é o evangelho das crianças. É uma estratégia para você também conseguir dinamizar com que o evangelho funcione, porque ele é essencial para um processo de mudança das nossas condições ambientais da família. 8. Vocês já vão para casa. Ninguém tem pressa, acredite. Número 8. Todos esses aqui que a gente está falando estão a serviço do 8º. O 8º se chama transformação moral. Porque o tratamento, o atendimento espiritual da casa espírita, ele está focado, não é em dar passe, não é em dar palestra, não é no atendimento, não é. O grande foco dele, na verdade, é a transformação moral. É aqui que está a base do trabalho. Então, tudo que a gente faz é focado na mudança do outro, estimulando. Então, isso tem que ser muito estimulado. Mudar os hábitos, mudar o jeito de ser, se esforçar para ser melhor, se observar. Isso tem que estar nos bastidores de todas as outras atividades.
o trabalho da transformação moral que ele precisa fazer para que funcione o evangelho, para que funcione a prece, para que funcione a água fluidificada, o passe, a palestra, o atendimento fraterno e a própria recepção. Para que tudo funcione, a pessoa tem que começar a ter a vida vista por outro ângulo. Senão vai adiantar de muito pouco, de quase nada. E o último? Aí você já pode sentar, meu filho. Ou quer ficar para o último? Vai ficar para o último. Então vai ficar para o último. O último, ele não está diretamente ligado com a atividade finalística em si, mas é porque os trabalhos de atendimento espiritual, eles têm vinculados a ele uma reunião mediúnica. Existe uma reunião mediúnica que dá suporte ao trabalho de atendimento espiritual, em que as pessoas que estão atendidas lá têm seus nomes conduzidos para esse grupo mediúnico. Ele não é um grupo de educação da mediunidade, não, porque o grupo de educação da mediunidade é para a educação da mediunidade, o foco está no médium e não no espírito. Aqui, nos grupos de atendimento espiritual, o foco está no espírito e não no médium. Você já recebe entidades mais complexas. Aqui a coisa já é um pouco mais complicada. Não é ainda um grupo de desobsessão, que são grupos menores, mais fechados e que têm casos muito mais graves para serem trabalhados, específicos, mas o grupo de atendimento espiritual é o local ideal para onde os nomes das pessoas são levados. E aqui uma técnica que muitas vezes se utiliza, mas que não é ritual. Antes da reunião mediúnica de atendimento espiritual, a gente lê o nome das pessoas que estão em tratamento. Aí você diz, mas lê por quê? Os espíritos não sabem o nome dele? Se os espíritos sabem o nome, por que eu vou ler o nome da pessoa? Por que ler o nome? E o nome não pode ser assim, o nome não é igual o narrador de futebol pelo rádio, fulano, não é assim. É lendo pausadamente. Gente, é uma ritualística danada, não é ritual. É porque quando você lê o nome da pessoa que está em tratamento, o médium sente se tiver alguma entidade ligada a ele. E depois que a reunião acaba, ele diz: aquela entidade que se comunicou, falando que estava dentro daquela casa, que queria ser, é ligada a um nome aí do caderno. Logo do começo, lê aí, esse nome aí, ó. Esse aí, essa entidade é ligada a ele. Para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Tá bom? Agora sim. Agora você pode. Eu vou te dar um bônus track. 10. Todas essas 9 peças são as peças do atendimento espiritual. Mas existe uma 10ª peça que não faz parte do atendimento espiritual, mas que está sendo observada como sendo um excelente instrumento terapêutico para o processo de mudança, de transformação e de reabilitação das pessoas em processo de dor, que se chama assistência social. Então você tem dentro do elenco das pessoas que estão em atendimento espiritual na casa espírita, alguns que eles estão em processo de sofrimento, mas eles estão lúcidos, eles podem colaborar. E aí você pega esta pessoa e faz um convite: você não quer vir no trabalho assistencial nosso? A gente vai distribuir cesta básica na semana que vem. Vem ajudar a gente a separar arroz, macarrão, feijão, a ajudar a distribuir. Por quê? Agora sim. Por quê? Porque o atendimento da casa espírita em termos assistenciais, ele faz com que nós possamos esquecer a nossa dor cuidando da dor do outro. E a melhor estratégia para que eu esqueça da minha dor é cuidando da dor do meu companheiro. Porque existe, inclusive, do ponto de vista químico, descargas de uma substância chamada ocitocina, que é a substância que a gente emite quando a gente faz algo no bem. Quando eu faço bem, quando eu realizo no bem, quando eu me sinto feliz de ter ajudado alguém, o meu organismo produz uma descarga dessa substância e ela é um excelente antídoto para a depressão. Então, se algum de nós está vivendo um processo de muita dor, mas não está adoentado a ponto de você dizer, não, está muito perturbado. Se estiver muito perturbado, não dá para aproveitar essa pessoa. Mas nós temos pessoas que estão muito feridas, mas elas têm condição de ajudar. Eu sei que vocês entendem
esse tipo de situação. Tem pessoas que realmente ela está perturbada, está num processo obsessivo grave, não dá para você levar porque ela vai rasgar o saco de arroz, vai jogar arroz nos outros. Não é isso. São pessoas que, por exemplo, enfrentaram um luto. Aí você vem para cá, sábado vem para cá com a gente vai fazer um trabalho junto com umas famílias. Aí ela vem. Quando ela chega lá, que ela vê aquelas crianças com aquelas roupas rasgadinhas, e ela lembra da roupa do filho dela que está dentro do guarda-roupa, ela diz: eu vou trazer um pouco de roupa do meu filho. Aí ela vai, ela tira um pouco da roupa, e ela leva e diz: olha, dá para as crianças aí que eu vi. Então é um processo natural, não é ninguém que vai dizer: não, você tem que abrir o guarda-roupa assim, tem que tirar o que tem aí dentro. Não faz isso, ninguém faz isso com ninguém em luto. Mas quando ela lida com a dor do outro, ela começa a se analisar. E tem um poder terapêutico incrível você cuidar das outras pessoas. Fazer esse processo de acolhimento do que padece é uma das grandes estratégias para que a gente consiga realizar a nossa transformação, a nossa mudança interior. E só para terminar as minhas palavras, eu queria contar uma história para vocês. Eu posso? Contar uma história. Essa não é uma história espírita. Essa história é da mitologia grega. Evidentemente não é verdadeira, claro. Não quero que ninguém tome isso como verdade. História mitológica. Então a mitologia grega diz que quando Zeus, o pai de Hércules, viu que o garoto era um exímio lutador, ele decidiu que ele ia procurar alguém muito competente para treiná-lo na arte de guerrear. E entre os vários instrutores para lutar que existiam, havia um que tinha um conhecimento incrível. Seu nome, Quiron. Q-I-R-O-N. Quiron era um centauro de uma capacidade intelectual incrível. Zeus chamou Quiron e disse: eu quero que você treine meu filho, para que meu filho seja um grande lutador, utilizando dos seus conhecimentos e da sua sabedoria. Quiron aceitou o desafio e treinou Hércules em toda a etapa de formação dele. E numa certa etapa da formação, já quase no final da história de Hércules com Quiron, apareceu a Hidra de Lerna, aquele animal que quando cortava uma cabeça surgia duas, cortava a cabeça surgia duas, e o Hércules cortava a cabeça e a cada vez aparecendo mais, ele não sabia o que fazer, porque se ele corta as cabeças só piora o problema, não é? Você tem que resolver e piora. Quando o Quiron disse: você tem que derrubar uma pedra em cima dela. Então Hércules derruba uma pedra, a pedra cai em cima da Hidra e mata a Hidra de Lerna. Quando ela morre, o Quiron diz para ele o seguinte: olha, o sangue da Hidra tem uma substância terrível, porque se o sangue da Hidra tocar na pele de alguém, abre uma ferida que nunca cicatriza. Então eu quero que você molhe as suas flechas no sangue da Hidra, porque o dia que você tiver um inimigo terrível, você vai lançar as flechas molhadas com o sangue da Hidra para ferir mortalmente e para todo sempre esse seu inimigo. Hércules obedeceu, molhou as flechas que estavam na aljava, depois botou de volta na aljava, e eles foram embora para uma espécie de jantar. Chegando nesse jantar, houve uma discussão entre os centauros, e um grupo de centauros avançou contra Quiron para lutar e matá-lo, tentar brigar com ele. E Hércules quis defender o seu mestre, puxou uma flecha da aljava e mirou no inimigo, para atingir aquele que estava querendo machucar o Quiron. Quando ele faz esse movimento para soltar a flecha, eles que estavam lutando mudam de posição, e a flecha atinge a coxa de Quiron. Quando a flecha penetra na pele, ela vai rasgando, e é uma dor tão desesperada que ela vai produzindo em Quiron, que ele deixa um urro tão grandioso que a briga para. Foi tão lancinante o urro de Quiron que a briga parou. E aproveitando aquele momento de intensa dor,
Quiron foge e adentra na floresta e desaparece para todo sempre. Era dor, 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 e ele sai correndo pela floresta, correndo, com dor, correndo, e a dor não cessa, a ferida vai fumegando, ele vai correndo, e ela vai fumegando, até que lá na frente, exausto, enfim, ele para, mas a ferida continuava doendo. E ele, com muito jeito, retira a flecha do ferimento, que fumaçava, e aquela ferida fervia dentro da pele dele. E ele começa a procurar no meio da floresta uma erva que pudesse curar a sua ferida. Ele vai experimentando erva por erva e nenhuma erva cura. Nada cura. E cada vez mais ele vai adentrando na floresta procurando cura para a sua ferida, mas ele não vai encontrando cura para a ferida dele. E ele vai avançando cada vez mais. E na medida em que ele vai adentrando na floresta, ele vai se defrontando com animais, todos feridos, um machucado no pé. Aí diz: eu sei o que cura isso aí. Ele já conhecia ervas, ele usa a erva, cura o pé de um, cura a orelha do outro. E aí ele vai estabelecendo cura para os vários animais da floresta, procurando cura para a sua própria ferida, mas ele nunca encontra. Depois de um certo tempo, Quiron passa a ser reconhecido como Quiron, o curador ferido, porque ele curava os outros, mas nunca encontrou cura para a sua ferida. Que esse seja o nosso ícone, que nos nossos processos de dor, a gente não desista de penetrar na floresta em busca da nossa cura. E que a gente, mesmo por entre as nossas lágrimas e dores, não deixe de oferecer lenitivo e cura para os que padecem ao nosso lado. Porque mesmo que a gente, de repente, nesta existência, não encontre solução que a gente busca para a nossa dor, porque Deus tem uma justificativa ainda maior para a razão pela qual ela não se resolve, nós podemos ser valiosos instrumentos para a cura daqueles que estejam em nosso redor. Que a gente cultive esse Quiron que existe dentro de nós, para que Deus abençoe as nossas vidas e permita que a gente consiga verdadeiramente entender o grande propósito da doutrina espírita, a transformação moral das criaturas para a iluminação das nossas almas. Muito obrigado. Nosso grande agradecimento pelas informações e ensinamentos tão grandes. Que Deus o abençoe sempre. Antes de encerrarmos, temos mais um recadinho aqui que a Renata vai nos dar, por favor. Obrigada, Jorge, por tudo que você nos trouxe na tarde de hoje. Um recadinho para vocês, que o Departamento de Atendimento Espiritual no Centro Espírita, da nossa Intermunicipal São Bernardo do Campo, com o nosso querido Robson, que é o diretor presente, vai realizar no dia 16/3 um seminário, né, Robson, sobre acolhimento e desafios do atendimento fraterno na casa espírita. Achei interessante o que o Jorge trouxe no final, que o atendente coleta o nome, né, e leva para o trabalho mediúnico. Então, a nossa USE, a USE São Paulo, ela tem no site dela um treinamento para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da Casa Espírita. Todos os nomes, todos os dados que a gente coleta dentro da casa estão sob sigilo. Então a gente coleta,
a gente acolhe, a gente faz o que tem que fazer e faz o tratamento dos dados. É importante, eu vou só adiantar que é um dos pontos que a gente vai observar. É importante que todos os trabalhadores assinem um termo de sigilo para que a nossa casa fique protegida. Porque não é o nosso objetivo, não é interessante falar, olha, sabe quem teve no Centro Espírita semana passada, relatando isso, a gente não pode fazer. Então, nesses desafios do atendimento fraterno, a gente vai falar sobre atendimento em dupla, sobre atendimento ao trabalhador, de uma maneira superficial, porque o nosso documento orientativo da área, ele está passando por uma revisão, né? Ainda vai ser aprovado pelo Conselho, ou não, pelo Conselho Federativo Nacional. Mas todas as regionais, né, do Brasil trabalharam nesse documento para atualizar para o nosso momento atual. A gente está trabalhando com dor, a gente coleta dados. A gente tem várias questões para serem observadas dentro da nossa casa espírita. Então, como somos espíritas, devemos trabalhar da melhor maneira possível. Então, estão todos convidados. Eu estarei aqui presente, né? A gente vai fazer esse trabalho com vocês e vai ser uma alegria recebê-los neste dia para tratar desses assuntos que são tão importantes para nossas casas espíritas. Obrigada, Lê. Oi. Provavelmente será no João Ramalho mesmo, tá bom? Obrigada, gente. Nós vamos pedir um minutinho da atenção de vocês e que se concentrem. Muita paz em seus corações. Entre os desgarrados de Israel, entre os cristãos massacrados pelo orgulho humano, na Idade Média, onde a mediunidade desequilibrada afrontou o homem, nas grandes guerras, sempre houve e sempre haverá o amparo de Deus, acalentando aqueles que ainda fazem do orgulho e egoísmo seus pilares ilusórios de sustentação. Aos homens contemporâneos, esboçando de forma excelsa o amor do Criador sobre todos, trouxe-nos o Consolador prometido, aquele que, além de cumprir de forma brilhante o papel de nos instruir quanto aos sofrimentos, quanto à forma que nossos corações têm de entender a justiça divina, nos trouxe como pilar para que possamos alçar voo altaneiro aos braços do Criador, a fé raciocinada, aquela que nos remete a um mergulho grandioso dentro da nossa própria essência, fazendo florescer o que o Criador já nos trouxe desde o início, fazendo com que nossas palavras, atitudes e pensamentos, ao entendermos a doutrina do Espírito, nos transformem em verdadeiros discípulos de Jesus, transformando, impregnando a aura deste planeta com o legado de amor que Ele nos deixou. Saiamos deste dia brilhantemente banhados pela fé de que Deus nos protege e nos dá a bom tempo tudo o que precisamos para as transformações íntimas.
Transformações essas que virão fazer do nosso planeta regenerado, amoroso, saudável em todos os sentidos. A equipe, às vezes invisível aos nossos olhos, trouxe a essa tarde um número grandioso de espíritos para que pudessem, no seu processo de preparação reencarnatória, serem fortalecidos na responsabilidade de serem os futuros divulgadores da doutrina espírita, especialmente pelo entendimento e a responsabilidade de praticarem o amor do Cristo. O saldo de uma tarde como essa, meus queridos, é o Evangelho florido, reluzente, e que deve transcender a matéria e fazer de tudo que dissemos e do exemplo que trazemos em nossa sociedade a bandeira viva do cristianismo. O sentimento que invade a nossa essência é de profunda gratidão, mas acima de tudo, de fortalecer ainda mais a responsabilidade de levar ao mundo o exemplo vivo do trabalhador da última hora, que com os pés fortalecidos esmaga agora o orgulho, o egoísmo e deixa florescer aquele quintal maravilhoso das flores do amor, do perfume da aurora que vai abraçar aqueles que herdarão a terra ditosa, aqueles que pelo exemplo serão banhados de amor, e nunca para serem melhores do que o outro, mas carregarmos de mãos dadas aqueles que precisam do amor do Cristo. Voltem aos seus lares, amados, voltem às suas tarefas do cotidiano, mas nunca percam de vista que quem ama, quem perdoa, quem é caridoso, acende a luz que irá dissipar as trevas deste planeta e dará lugar ao mundo maravilhoso dos que amam incondicionalmente. Que Deus os abençoe e muita paz em seus corações. Graças a Deus. Em nome aqui do GEDEM, da nossa diretoria, agradecemos a USE, aos nossos companheiros que puderam trazer, nosso querido Jorge Larra, trazendo informações tão grandiosas. Como os nossos mentores disseram, saímos daqui agradecidos e, acima de tudo, fortalecidos. Muita paz em seus corações, viu? Muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, que Deus o abençoe e que essa jornada das suas palestras seja um caminho florido e abençoado. Que assim seja.